Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Gente, eu tô assim há mais de 3 anos falando essa frase para vocês. Toda segunda-feira a gente tá aqui juntos e tem sido uma honra, um privilégio chegar até vocês. Uma coisa muito legal do podcast que eu percebi é que ele é um renascimento do rádio, né? E a diferença que a gente tinha da televisão pro rádio é que o rádio geralmente era ouvido em movimento, né? Então assim, você estava no seu carro lá ouvindo rádio, fazendo alguma coisa ouvindo rádio, e o podcast tem sido isso. Então, a maioria das pessoas fala, lavo louça lá, né, ouvindo podcast. Eu limpo a minha casa ouvindo podcast. Eu tô indo pro trabalho ouvindo podcast. Então é muito bom estar aí em movimento com vocês e a gente tendo esse tempo de comunhão tão abençoada. Ó, antes de a gente começar o nosso papo aqui, que vai ser maravilhoso, eu queria te pedir uma coisa. Se você é abençoado por esse canal, se inscreve aqui. Também incentiva outros a se inscreverem, porque a plataforma entende que é relevante e começa a mostrar para mais pessoas. Também curte esse vídeo, que você também está fazendo esse vídeo chegar mais longe. Essa é a sua forma de falar aí assim, ó, eu acredito nesse projeto e eu quero que mais pessoas tenham acesso. Beleza? Combinado? Então vamos embora. Podcast de hoje. Rosana, obrigado por você estar aqui. Obrigada a vocês. Obrigado mesmo. Que bom que deu certo. Graças a Deus, uma honra demais pra mim. Eu sou dessas que ouço o podcast lavando a louça. Lavando a louça? E agora eu tô aqui, né? Olha aí, você vai poder se ouvir agora. Ai. Você já fez algumas gravações assim? Fiz em rádio. Sou jornalista de formação, sim, né? Verdade. Então sou daquela época que trabalhei em rádio. E já fiz alguns podcasts. E você gosta de se ouvir assim? Não. Não, eu também não. Não gosto da minha voz, acho que minha voz não fica, sei lá, né? Acho que é coisa da cabeça de todo da mundo, gente. né? Uhum. Todo mundo. Me falaram que é porque eu me ouço de dentro, né? Então, pode ser. Minha percepção da minha voz é de um jeito. Agora, quando você se ouve de fora, você se estranha, né? Verdade. Mas eu também, assim, eu não gosto tanto de ficar me ouvindo. Assim, eu não tenho problema, não, mas eu não gosto tanto de ficar me ouvindo. Eu também, porque assim, até assim, o normal, assim, eu tenho a impressão que eu sou um pouco tímida, né? Uhum. Mas não sei se pelo jornalismo mesmo, quando eu chegava assim no microfone, na frente da câmera, eu era repórter de rua. E aí é bem de boa, assim, mas não gostava de me ver depois. Interessante. Eu lembro meu pai, ele chegava num congresso, né? E aí teve uma época que eles começaram a filmar, congresso bem grande, filmava e já tinha uma equipe gravando o DVD. Uhum. Ao vivo, né? Já ia Sim. queimando o DVD enquanto tava fazendo e tal. Aí terminava, ele até multiplicava de algum jeito lá, vendia e tal. E aí eu lembro meu pai entrar no carro depois do congresso e assistir a pregação dele. Uhum. Assim, eu ouvi a pregação dele. Eu falei, meu Deus do céu, né? Uhum. Mas era muito simples pra ver o que eu errei, né? Que eu poderia melhorar e tal, né? Mas eu, às vezes, a Val liga o podcast do meu lado e eu tô falando, eu falo, Val, desliga. Eu acho que é de temperamento, né? Também. Porque eu também sou meio fleumática, eu sei que você também. Eu acho que é do temperamento Faz também. sentido. Porque o meu marido Fabrício também, que é mais colérico, sanguíneo, ele não tem problema nenhum. Agora eu, às vezes, o pessoal fala, ouve, de repente você faz um corte lá de uma pregação e tal, mas eu ouço às vezes, mas assim. Eu também, não se sou precisar, daquela, vou assim, selecionar um corte que aqui. Eu gosto, ouço. assim, de ficar me ouvindo lá. Parece que eu fico com vergonha, sei lá, assim, é uma coisa meio. Eu acho que sozinho eu ouço de boa. Sim, mas com alguém do lado eu tenho verdade. dificuldade. Verdade. Mas eu tava vendo isso exatamente, que você é formada em jornalismo, em teologia. Uhum. E aí, aqui tá que você fez uma pós-graduação em neurociência do comportamento. Fiz. Foi, na verdade, para agregar conhecimento, assim, né? Porque por ter feito teologia, meu marido é pastor, a gente sempre trabalhou muito com mulheres, eu trabalhei muito com mulheres, com casais, aí eu quis fazer para agregar conhecimento, Legal. né? Assim, que era Muito bom. o meu foco. E a Rosana tá aqui com a gente, principalmente porque nós relançamos um projeto juntos, que é o livro Força e Feminilidade, que ela é a autora, organizadora aqui desse livro. Que é uma coletânea, gente, de 20 biografias de mulheres cristãs que mudaram o mundo. Então, assim, é muito legal. Aquele tipo de livro para você ter, para você todos os dias tirar ali um tempo, ler uma das histórias e que inspiram e que nos fazem querer ir além do nosso relacionamento com Jesus. Então, ela fez essa coletânea, foi no meio da pandemia, né? E eu queria começar te perguntando, assim, por que você decidiu fazer esse livro, né? Era sempre uma paixão sua essa questão das biografias e tal?
Não, na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, né? Até por ser jornalista mesmo. E aí, na pandemia, naquela época que as igrejas fecharam, né? E os pastores se desdobraram ali, né? Para fazer alguma coisa. A gente não tinha ainda Não parece nem não parece verdade que a gente passou por isso, Pois né? é. Meu E Deus. aí, assim, nem tinha grupo de WhatsApp, só assim da família, alguma coisa. Mas aí, naquela época que fechou, eu me lembro que uma irmã da igreja falou pra mim, pastora, faz um grupo no WhatsApp, porque é bom a gente ouvir tua voz, né? Assim, as ovelhas queriam, né? Tá perto dos tá em pastores. contato. E aí ela falou assim pra mim, olha, vou até te dar uma sugestão, porque eu já vi uma outra igreja que o pessoal tá fazendo a leitura de um livro, a pastora manda lá todo dia, faz um... Daí eu falei, bacana, vou fazer isso. Aí primeiro eu li um devocional com elas, só que assim, eu não conseguia só ler, eu lia e falava também, né, alguma coisa assim, e elas gostaram muito. Aí, um dia eu tava passando pelo Instagram e eu vi alguma postagem de Susana Wesley. E eu cresci na igreja metodista, então eu sei muito bem a história, né, de John Wesley, da família toda. E eu sei que é uma história, né, bacana da Susana. Falei, eu acho que eu vou falar de Susana Wesley. Mas daí eu não queria pegar pronto, porque daí eu pesquisei para escrever sobre ela, e aí eu gravei o áudio para mandar no grupo. Legal. E foi super legal. Daí eu resolvi, enquanto eu pesquisava da Susana, eu encontrei ali alguns outros nomes de mulheres. No Google mesmo, quando eu fui pesquisar, né, procurando a história dela, encontrei artigos com nomes de algumas mulheres, algumas que eu nem tinha ouvido falar, né, e que tinha ali alguma coisa legal. Aí me veio esse insight. Falei assim, eu vou fazer uma série falando de mulheres, desde a Reforma Protestante. Selecionei lá algumas e comecei a escrever. E aí eu escrevia, eu pesquisava. E como jornalista, né, eu gosto muito de pesquisar de verdade. Eu entrava lá na biblioteca da Alemanha, né, pelo Google, entrava lá e daí pesquisava lá, diretamente lá nas fontes. Pesquisava muito mesmo, me deu bastante trabalho. E você... E que língua? Tava em inglês? É em inglês, né? E daí traduzia, quando tava no alemão, colocava lá no Google Tradutor, né? Só pra ter mesmo uma fonte ali mais específica. E aí comecei a gravar. E assim, foi maravilhoso, né? Eu lembro que daí até cresceu tanto, porque as mulheres aí iam chamando outras, e eu não sei como é hoje, mas naquela época só podia 254, acho, no WhatsApp, aumentou, né? Não sei se agora mas é eu liberado. Acho que ainda tá assim, tem um limite ali. Aí Tanto que o pessoal começou a ir pro Telegram por causa disso. Isso, então, daí eu cheguei a ter 3 grupos no WhatsApp. Aí depois falei, não, então vou pro Telegram. Daí eu tinha mais de 1000 mulheres lá no Telegram, que ouviam todos os dias. Eu fiz durante uns 40 dias. Na verdade, tinha mais do que 20 mulheres, né? E eu escrevia e fazia. E conforme eu pesquisava, eu chorava, né? Eu via essas histórias, eu ficava emocionada. Eu contava para minha filha, para o meu marido, e sempre trazendo a história delas e também uma meditação para a mulher de hoje, né? A respeito daquilo que aquela mulher consultada passou. E aí deu muito certo. Então, daí quando eu terminei, eu falei, não, isso aqui tem que virar um livro, né? Falei, acho que a forma da gente eternizar uma coisa assim bem boa é no livro, né? E daí, como eu já tinha escrito tudo, porque eu escrevi e gravava áudio. Aí teve uma rádio no Paraguai que me pediu para transmitir. E eu falei, claro, né? Pode. Daí eu falei, não, isso aqui tem que virar um livro. Aí, no final de 2020, eu resolvi. Fiz essa compilação, dei uma, né? Melhorei ali, porque para o livro muda um pouquinho. E aí lancei de maneira independente ali, né? E foram assim, eu tenho muitos testemunhos de mulheres assim que amaram, porque tem algumas que eu mesma não conhecia, algumas são mais conhecidas, outras não, mas eu sempre falo para todo mundo que é um livro maravilhoso, não por causa de mim, não porque eu escrevi, não. Eu falo, eu posso te falar isso sem medo, porque são essas mulheres que estão aí que são maravilhosas, então vale a pena você ler. Muito legal. E assim, algumas coisas que enchem meu coração do isso que você está contando, né? Porque quando você pensa na Bíblia, né? Então, por exemplo, quando a gente está lendo lá Efésios, né? A gente está lendo lá Romanos, a gente está lendo Gálatas. A gente às vezes perde de vista que era uma carta. Então, que Paulo não sentou e falou assim, vou escrever um livro que 1 bilhão de pessoas vão ler. Paulo sentou e falou, tô mandando uma carta para esses irmãos, que geralmente se reuniam nas casas. Né? Então era um serviço, vamos dizer assim, simples, né? Era algo muito pessoal e local, tanto que as cartas têm nomes, né? Manda um abraço pro fulano, manda um abraço. Pessoas reais, né? Às vezes parece que é algo tão distante, né? E às vezes a gente quer sentar e falar, vamos fazer um projeto aqui.
que vai alcançar. Não, Aham. e é legal isso, assim, poxa, eu tava fazendo algo para abençoar as mulheres da minha Isso. comunidade, que chamaram outras, Isso. mas inicialmente era para aquele Isso, grupo era ali, né? ali. Eu vi uma vez o Rick Warren contando como é que nasceu Uma Vida com Propósito, que por muito tempo foi o livro mais traduzido do mundo, assim, depois da Bíblia, né? E era isso, ele falou, não, eu quero fazer um devocional com a minha igreja aqui. E aí ele ia fazer, era 40 dias e tal. E depois se tornou um livro, foi algo Sim. surpreendente também. Então isso é muito legal. E eu acho que é até uma lição para nós. Cara, seja fiel no que tá na sua frente, Sim. que você precisa fazer, né? E foi legal porque, assim, até eu fui fazendo conforme a necessidade que eu vi ali, né? Porque, por exemplo, eu me lembro que eu comecei contando a história de Catarina Vambora, Susana Wesley, e aí eu recebi os feedbacks ali das mulheres da minha igreja, me diziam, que maravilhoso, né? Mas também, né, naquele tempo, tal. Ou então achava assim, meu Deus, eu nunca vou ser como essa mulher. E aí isso até me fez mudar um pouco a visão que eu tinha ali, que eu comecei eu vim trazendo até o século XX, né? Fui encontrando outras mulheres. Foi do 15 ao 20? Isso. Da reforma, e aí, né? E fui mostrando também os problemas que elas enfrentavam, as vulnerabilidades, né? Para ser uma coisa assim, bem perto da gente real, mesmo. né? Não achar que é só porque era no século passado que é por isso que ela deixou um legado, mudou o mundo, né? Sim. Então eu fiz questão de pontuar ali algumas coisas, por exemplo, Susana Wesley mesmo, né? Que ela deixou esse legado, principalmente com os seus filhos, né? Que o John Wesley, que criou o metodismo. Mas ela tinha um casamento difícil. Ela teve 19 filhos, 9 morreram. O marido não foi um exemplo de pai, tanto que você vê sempre John Wesley nos escritos dele, ele sempre fala da mãe, né? A mãe foi um grande exemplo para ele. Ele viajava muito, ele ficava muito fora, ele viajava. E alguns historiadores, né? Isso eu descobri até pesquisando também, falam que ele passava muitos meses fora, às vezes, porque brigava com a esposa, ele não era um bom administrador das finanças, era ela que cuidava dessa parte, e ele ficava meses fora, porque naquela época até era muito difícil, né? Quando ia viajar, era meses mesmo, e ela tinha que se virar ali no cuidado dos filhos, no sustento. Então, assim, ela teve uma vida difícil, mas nem por isso ela deixou de ser um exemplo, né? De mãe, de fazer ali tudo o que tinha que fazer para que os filhos crescessem. Muito bom. Né, debaixo de uma bênção ali. Exatamente. E aí, como é que pra galera que tá nos ouvindo saber, né? A Val entrou em contato com o livro, né? Porque eu acredito até que foi na época que ela fez uma série, ela fez uns videozinhos Mães que Mudaram o Mundo. E um deles foi Susana Wesley, por exemplo. E aí ela tava atrás de fontes de pesquisa e utilizou do livro e tal. E aí ela falou pra mim, Douglas, esse livro aqui não tá mais… vamos entrar em contato com ela pra ver se a gente pegava, né, essa temática. Tava esgotado, né? E aí vamos ver se ela toparia a gente relançar. E aí vocês toparam e eu fiquei muito feliz de poder estar com esse material, porque eu percebo que o Senhor está nos guiando a essa ênfase da forma correta e bíblica, vou usar esse termo, né? Empoderar essas mulheres. Isso mesmo. Elas entenderem quem elas são no Senhor e qual é o papel delas na história da redenção, né? E essa também era uma preocupação minha. Tanto que eu coloquei no livro uma abordagem não feminista, né? Foi. Porque a gente que tem muito contato, né, com o Ministério de Mulheres. Primeiro porque quando eu estudava sobre essas mulheres, eu vi que muitas delas são citadas na chamada teologia feminista ou em artigos feministas. E quando você vai ver a vida delas, não tinha nada disso, né? Elas eram cristãs de verdade. Então, assim, o foco aí é que essas mulheres só fizeram tudo o que fizeram e deixaram essa história que vale a pena a gente conhecer e ouvir, porque elas eram mulheres bíblicas, né? Mulheres muito preocupadas com a leitura da palavra e eram cristãs de verdade, né? E a gente precisa mostrar isso para as mulheres de hoje, para as novas gerações e até para as mulheres mais velhas, porque eu entendo assim que hoje a gente tem tanta informação, mas distorcida também, né? As pessoas às vezes não sabem filtrar e aí essa questão do empoderamento, eu acho que a mulher caiu muito na funcionalidade, né? Eu tenho que fazer tal coisa para encontrar o meu propósito, eu tenho que ser isso. E, na verdade, você tem que ser uma mulher de Deus, uma cristã, fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos com excelência. E aí você vai encontrar o seu empoderamento, né? Sabendo que a primeira coisa é que nós somos chamadas
pelo Senhor, assim como os homens, né? Para sermos sacerdotes do Senhor. Então, é primeiro você, no seu interior, e a partir daí fluindo aonde Deus te colocou. Algumas vão ser empoderadas ali dentro da tua casa, como Susana Wesley, foi importante na vida dos filhos. Outras vão ser fora de casa. E tem exemplo de Árgula von Grumbach, que foi a primeira mulher considerada uma escritora também ali na época da Reforma. Tem outras que… Tem uma que era na época da França, dos Huguenotes, e que ela ajudou o marido a fundar uma universidade protestante. Então, assim, cada uma no seu chamado, né? Mas, acima de tudo, exercendo o seu chamado inicial, que é de ser sacerdote, de estar diante de Deus, né? Todos os dias e cumprir a sua função dentro da tua casa. Então, acho que é muito importante as mulheres conhecerem essas histórias e entenderem, porque eu mesma já passei por isso, né? Como mulher em determinado momento… Senhor, qual que é o meu propósito, né? O que eu tenho que fazer? Até você entender quem você é. Porque a partir de quem você é, o seu propósito vai fluir, né? Essa pergunta vem antes, né? Quem sou eu, né? Antes de qual é o meu propósito, né? Qual um propósito muito importante, mas eu preciso compreender quem sou eu. Porque o propósito, na verdade, é muito uma materialização de quem você é. Isso. Né? E as mulheres andam muito confusas em relação a isso. E eu percebo que… havia um tem que, né, vamos chamar assim, de tipo assim, não, dentro de casa, com os filhos, né, na roupa, nos cuidados de casa, então é aqui seu lugar, né? E aí, com isso, você tinha mulheres com aptidões para várias coisas que estavam se sentindo ali sufocadas. Mas agora, em contrapartida, você tem um tem que ao contrário. Sim. E aí, várias são chamadas para esse lugar, também estão oprimidas. Uma confusão que eu me lembro até que eu falava com uma… Eu era presidente de uma ONG que cuidava de mulheres e tinha a coordenadora do município, que era lá de violência contra a mulher. Eu me lembro que ela me chamou uma vez e ela falou, olha, eu sou ateia, mas eu reconheço a importância da igreja, então eu preciso da sua ajuda. Porque a gente via que tinha muita violência contra a mulher dentro das igrejas e as mulheres acabavam não denunciando porque achavam, né, que tem que ser submissa, né? Então, assim, eu vejo que tem muita coisa que… foi distorcida pela própria igreja, né? Em relação ao que a Bíblia diz das mulheres. Então, eu vejo isso assim como uma responsabilidade nossa mesmo de trazer de volta, né? As mulheres para o lugar onde Deus as colocou. Não é acima dos homens, melhor que os homens, mas no lugar que Deus fez pra gente, né? E quando a gente vê essas histórias, a gente percebe que esse lugar tá aqui, perto da gente, né? Pode estar dentro da tua casa ou pode estar no seu ambiente de trabalho. O importante é você estar ali alinhada mesmo aos propósitos de Deus. Com a vontade do Senhor. Então, eu quero que você me fale, porque assim, são 20 mulheres aqui, né? E até para você que está nos ouvindo aqui, mulheres… você precisa ler, tá? Vai te abençoar muito. Vou deixar o link aqui na descrição. E homens, você precisa comprar para sua esposa, comprar para sua mãe, comprar para sua filha, para as pessoas ao seu redor. E claro, se você ler também, você vai compreender o que o Senhor tem feito na história aí da igreja, que tem 500 anos, mas já há mais do que isso, o Senhor tem usado mulheres de várias maneiras. Então vai te abençoar muito também. Então vou deixar o link na descrição para você pedir. Mas eu queria saber o seguinte, eu vou até ler alguns dos nomes aqui. Eu tava uma vez numa live e eu fui ler os nomes e eu falei, meu Deus, eu não sei falar esses nomes. Mas você já começou pela Catarina Vambora e você colocou uma esposa virtuosa. Então, você foi pôr meio que um tema para cada história. Isso, de acordo com o que tinha da história dela, eu escrevo também algo de meditação, meio que devocional para a mulher, pra gente hoje. Para aquele lado, isso, né? Então, Árgula von Grumbach. Von Grumbach. Isso. Ela é da onde? É da Alemanha também. Não, ela era, acho que eu acho que era em Genebra ali também, nesses Suíça, lados. Tá. Isso, por ali. Empoderada pela palavra. Isso. Então, Ana Zwinglio. Zwinglio, a esposa de Zwinglio, né? Legal. Fé em meio ao sofrimento. Legal. A minha pergunta é a seguinte, né? Então você tem aqui 20 histórias, né? Qual foi que mais te marcou? Você sabe que várias pessoas me perguntam isso. E eu falo, eu acho que cada uma marcou de uma maneira. Porque eu acho que depende também do momento que a gente está passando, né? Mas se eu tiver que escolher ali, tem duas que eu gosto muito. Primeiro é Marie Durand.
Marie Durand. Isso, que é da França. Eu não conhecia, eu descobri quando eu estava escrevendo a série, que foi uma mulher da época dos huguenotes franceses, né, que eram os protestantes franceses que sofriam uma intensa perseguição. Ok. E ela ficou presa numa torre lá na França. Era uma torre onde era a prisão de mulheres que eram presas apenas porque eram protestantes. Ela, no caso, já tinha perdido o marido. Ela casou com 18 anos, mas com 19 já estava viúva. Tinha perdido o marido, o pai, a mãe. Tudo por serem protestantes, eram presos e mortos, né? O pai dela era pastor e ela tinha um irmão também que era pastor da chamada Igreja do Deserto, porque eles se reuniam em cavernas, em lugares escondidos, e o irmão dela tinha uma grande igreja do deserto. Então, para tentarem capturar o irmão, prenderam ela com 19 anos. Mas ela não permitiu que o irmão se entregasse. Ela escrevia cartas e tudo isso tem registrado lá na França. Porque como era uma prisão oficial, tem esses registros até hoje, né? Dessa torre onde ela ficou, inclusive é aberta para visitação, a torre. E tem uma inscrição na parede que ela era a única que sabia ler, então sabe que é dela, né? Escrito "Resista". Porque elas podiam, na época, negar a sua fé, né, a sua escolha ali e serem soltos. Mas ela escrevia "Resistam". Sim, é uma história que mexeu muito comigo, que era uma prisão, é uma torre. Tem fotos, né, quando procura, se a gente procura assim pelo Google, uma torre que ela só tinha um buraco assim no alto, por onde entrava luz, chuva, né, e ela ficou presa por quase 40 anos. Ah, não. Né? Sério? Quase 19… Dos 19, saiu de lá com 47, 48, acho. Não, é mais até, né? 40, 58. Isso, foi com 58. E ela, quando ela foi solta, tem tudo isso documentado, por isso é muito emocionante. Eu até coloquei, porque tinha um cronista da época que foi junto com um príncipe, que quando acabou a perseguição, né? Na época, o grupo que promovia a perseguição religiosa, os jesuítas, foram expulsos da França. Mas aí o governo decidiu assim, quem está preso vai permanecer preso. Porque eles tinham tido os bens confiscados, né? Falou, então, essas pessoas vão fazer o quê na rua? E ela, daí, quando soube disso, escreveu cartas para os pastores que ela conhecia e para intercederem em favor dela. E um príncipe ficou sabendo, resolveu ir lá visitar essa prisão. Foi junto um cronista, que era o repórter da época, né? E deixou esse registro, contando como foi emocionante. Quando eles chegaram lá, tinha mulheres de 80 anos, tinha mulher cega. E o príncipe ficou muito comovido, porque tinha uma lá que os 2 filhos morreram na guerra e ela estava presa lá só porque o marido era um pastor, né? Então, assim, mulheres que realmente nos tocaram, né? E eu até coloquei, porque a gente fala muito hoje, né, de a mulher tem que resistir, tem que, né? Só que no caso delas, essa resistência que ela pedia não era para que fosse livre, né? A resistência era para que ela permanecesse no propósito dela, ainda que isso tirasse a liberdade dela, né? Então, assim, é uma coisa que mexe muito. Eu lembro que quando eu vi a história de Marie Durand, foi uma história que eu chorei muito, assim, pensando até na minha vida mesmo, né? No quanto a gente é egoísta ou a gente, às vezes, reclama, né? E se volta, até mesmo contra Deus, por coisas tão pequenas, né? E essas mulheres realmente resistiam ali. Então, é uma história que me toca muito, de Marie Durand. E outra que daí não é uma história de sofrimento, mas que eu gosto muito também, é quando eu vejo a história de Emma Moody, a esposa de Moody, coloco aí também. E talvez também porque eu me vi muito nessa história, no meu casamento, eu e meu marido, porque Moody, ele era também um pregador fortinho, né? Igual o meu marido. Assim, né? E ela sempre foi… o lado assim mais quieto. Eu não sei, eu acho que eu imaginava o Moody magrelão, assim. Não, o Moody era gordo. Eu acho que eu nunca vi uma imagem. Tem até umas fotos desse. Até a esposa descrevia, assim, achando ele também engraçado, assim, a maneira como ele se vestia e tal. E ele quando ele começou a pregar, a pastorear, ele não sabia falar direito, né? Não é o caso do meu esposo, que fez seminário, fez faculdade, né? Mas assim, aí que eu falo que eu entro nessa história, porque Moody falava que ela era a roda de equilíbrio do casamento. E aí eu e meu marido, a gente sempre falou isso, né? De como a gente se completa, porque ele é mais intenso, né? E eu sou aquela mais… Então, a gente se equilibra, né? Então, eu vi muito ali na história de Moody, é uma história que eu gosto também
também bastante. E a esposa dele, ela não aparecia muito. Tinha gente que nem sabia que ela era esposa de Moody, porque eles iam nos eventos. Tinha gente que nem sabia o nome dela. E às vezes ela preferia ficar lá para trás. E ele ia lá, né, nas grandes conferências para pregar. Mas ela, assim, no trabalho dela também, até como esposa de pastor, ela reunia mulheres e fazia visitas. E criou grupos de mulheres para ajudar missionários. E Moody sempre foi muito grato pela vida dela, né? Então, é algo que eu trago aí também para as mulheres, no quanto a gente precisa dessa completude, né? Sim. No casamento, assim, de um cuidar do outro. E esse já é um legado maravilhoso, né? Ainda que ela nem apareceu, foi ele que ganhou a fama, mas ela estava ali, né? E tem muitos aí que a gente vê que até a história, por exemplo, Catarina Vambora, tem um historiador que fala que Lutero talvez não teria sido quem foi se não fosse pela esposa, né? Que o ajudou nos momentos difíceis. Então, a gente não precisa querer mais do que isso, e né? Foi Lutero que falou que quantos anos de casamento santificou ele? Um ano de ele? casamento me santificou mais que 10 anos de monastério, né? Foi ele mesmo, porque ele não queria casar, né? Sim. E aí, quando casou, mas depois ele sofreu bastante, quando ela morreu antes, né? Então, ele mudou a visão de casamento depois que se casou. Então, ela fez isso com ele, né? Assim, porque ela desde o início queria casar com ele, mas ele dava risada, não queria, tal. Ele falava que ele não ia casar. E ela falava que só se casaria se fosse com ele ou com alguém parecido com ele. E ele achava isso muito engraçado, porque ele era, inclusive, bem mais velho do que ela, tudo. Então, ela foi aquela também que teve muita influência na vida dele. Porque a mulher tem isso, né? Eu falo que isso é o que as mulheres têm que entender, o nosso poder de influência. Que a Bíblia fala, né? A mulher sábia edifica, a tola destrói. A gente tem que saber usar isso. E aí eu vejo que muitas mulheres, né, na história, são mulheres cristãs que souberam usar esse poder de influência para fazer aquilo que o Senhor deseja, né? Para cumprir realmente o propósito. Muito bom. Eu vi que você escreveu aqui também um autor que é muito conhecido, um herói da fé aí, né, moderno, que foi Calvino, né? Um grande mestre da palavra. E você escreveu sobre Idelette, como é que pronuncia? De Buré Calvino, a esposa dele. A esposa dele. Então, assim, pouca gente, né, fala. Acho que eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre a esposa de Calvino. Na verdade, assim, ela também tem uma história de e você sofrimento. Colocou serenidade e perdão. Isso, por quê? Porque Calvino era muito perseguido. Ela também. E algo ali que eu pontuo, que sim, chama bastante atenção, é que eles não tiveram filhos. Ela não conseguia engravidar, perdeu filhos. E as pessoas falavam, né, que era porque eles estavam indo contra o que o Senhor queria, né? Então, assim, uma ofensa muito grande, né? Tinha cães na cidade, os cachorros tinham o nome de Calvino. Jogavam pedra na casa deles. E ela sempre manteve a serenidade ali, né? Então, por isso que eu falo até da serenidade do perdão. Usei a história dela para falar sobre isso, porque ela também teve uma grande importância na vida dele, mesmo sendo uma mulher ali, não teve filhos, né? Mas ajudou muito ele e não contra-atacou, né? Porque eu sempre brinco até com as mulheres que se o marido chega em casa, né? Que quando brigou com alguém, de ter uma discussão, se a mulher colocar fogo naquilo, eu falei pra você, né? Não leva desaforo, não. Assim, o marido sai dali e mata a pessoa, né? Mas se a mulher conseguir, né? E ela consegue apaziguar o coração do marido, ele vai para outro lado, né? E eu acredito que Idelette teve esse papel, inclusive, na vida de Calvino. Muito bom. Porque eu percebo que eu cheguei aí lá, né, em Genebra, e ouvindo a história e tal, era um momento crucial. É muito interessante você ver assim que havia muita inovação no que eles estavam fazendo. Sim. Né? E tudo que é inovador é rejeitado inicialmente. Né? Então a galera da rádio falou mal da televisão, e a televisão tá falando mal da internet, e o que for surgindo nós vamos atacar, né? E ainda mais envolvendo a fé e envolvendo o Estado, né? Que era tudo muito misturado e tal. Então você vê que é realmente isso, né? De alguém que fala, não, eu sei o que eu tô fazendo no Senhor aqui. E uma família entendendo isso, né? E esse suporte da esposa é muito bom. Aí eu acho que daqui, assim, você consideraria que Susanna Wesley é o mais conhecido, assim? Ou não? Talvez seja, né? Susanna Wesley pode ser.
Porque depois coloquei… Eu tenho a esposa de Jonathan Edwards, que também não é muito conhecida. A esposa de Charles Spurgeon, né? Sim. Que a gente sempre escuta falar muito dos maridos e não dela. E tem também a Ruth Graham, né? A esposa do Billy Graham. Eu vi que você colocou na ordem cronológica, né? Então termina com a Ruth. Fala um pouquinho da Ruth Graham. A Ruth Graham, a mãe, né? Porque eu coloco aí a mãe e a filha. Tá. A filha também chama Ruth, mas é chamada de Bunny. Tá as duas. Isso, Ruth Bell Graham e a Ruth Graham. A Bunny ainda é viva. Ok. Né? Então, mas a Ruth eu coloquei falando da oração, porque os filhos reconhecem isso. O Billy Graham falava sobre isso, do quanto ela era uma mulher de oração. Então, os filhos falam que sempre viram a mãe de manhã e de noite, ajoelhada, orando, lendo a palavra, né? E também foi uma mulher que precisou se desdobrar para cuidar dos filhos, no caminho do Senhor, inclusive porque o próprio Billy Graham, ele falava no final da vida dele que se ele pudesse voltar atrás, algumas coisas ele não teria feito, porque ele também viajava, ficava vários meses fora, né? Embora os filhos falem que isso não afetou a vida deles, ele teve também problemas com filhos, né? Um filho foi para as drogas, e aí até por isso também que eu trago a filha mais nova, que chegou a pensar em suicídio, teve problemas no casamento, teve um filho que foi para as drogas, a filha engravidou na adolescência. Então, assim, mostrando todo esse lado também vulnerável do grande evangelista, né? Da família dele, que as pessoas às vezes imaginam que tem que ser perfeita, né? Mas que ela depois voltou novamente, né, para a casa do pai, e aí se reencontrou de novo com o Senhor. Então, e hoje, inclusive, ela tem um ministério, a filha, ela tem um ministério que trabalha justamente nessas áreas onde ela sofreu, com meninas que ficam grávidas na adolescência, com drogados, e é interessante porque ela é bem aquele exemplo de a sua dor é o seu ministério, né? Assim, ela usou isso, ressignificou, né? E hoje ela usa isso para ajudar outras pessoas. Muito bom, muito bom. Esse é um grande desafio da família do ministro, né? Isso. Porque é essa pressão do tem que ser perfeito, né? E não é real, né? Não é real. São todos pecadores ajudando outros pecadores. E às vezes a gente tem uma ideia, assim, por exemplo, eu que cresci na igreja, né? Eu sou aquela que a gente fala, crente de berço, né? Minha mãe era crente de berço, minha avó era crente de berço, família toda. E eu cresci com essa ideia errada, assim, não, se o filho está com algum problema, então é porque o pai e a mãe estão fazendo alguma coisa errada, né? E nem sempre é, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente tem esse entendimento, né? De que ensina a criança no caminho que deve andar, para que ela não é uma promessa, né? Ali é um princípio de valor, que você deve fazer isso porque você tem mais chances, né? De que o seu filho vai permanecer no caminho. E lógico, a gente ora, a gente crê, né? Pela fé, de que os nossos filhos não foram criados para perdição, mas isso não significa que na vida adulta eles não vão fazer escolhas erradas, de certeza, né? Porque vai chegar uma hora que eles vão fazer suas próprias escolhas e vão ter escolhas erradas. E aí, na história até da família de Billy Graham, o que a gente vê é que a mãe não desistiu de orar, né? Com certeza. Pela filha, a mãe e o pai não desistiram de orar até que ela voltou. Mas ela já tinha 40 anos quando ela voltou para casa do pai. Literalmente, tanto para casa do pai dela, né? Que terreno, quanto para o Senhor também, né? Assim, de voltar a andar nos caminhos do Senhor. E para mim, assim, isso é muito impressionante, né? Quando a gente fala de esposas e mães aqui, porque elas não têm, muitas vezes, seus nomes super divulgados e tal, né? E eu acredito que quando nós chegarmos diante do Senhor, naquele dia em que haverá uma distribuição de galardões, né? Eu acho que a gente vai se surpreender muito em relação a isso. Porque você fica pensando, né? A importância da mãe de alguém que fez o que fez. Então, o Billy Graham, né? A importância da mãe, e não só da mãe, mas daquela discipuladora, daquele discipulador que teve ali, que gastou um tempo e que nós não sabemos quem foi, né? Então, a nossa medição de sucesso e de relevância, eu acredito que deve ser tão diferente da de Deus. É verdade. E a gente tem que ter em mente que principalmente quem tem filhos pequenos, né? Ou eu que não tenho mais filhos pequenos, mas já passei por isso, e hoje tem outras pessoas ao meu redor que a gente o ambiente onde essa criança cresce é o que vai também formar a vida adulta dela, né? Então,
a nossa importância como mães, né, como pais, de estar ali criando um ambiente em casa de bons exemplos, ainda que você não apareça, né? Você está ali construindo algo que talvez você nem vai ver o resultado, mas os seus filhos estão vendo aquilo, estão recebendo aquilo no coração, até na formação cerebral, né? Eu fiz uma pós-graduação em neurociências e ali eu aprendi que o ambiente vai moldar o comportamento da vida adulta, inclusive por causa da formação cerebral. Né? Então o ambiente afeta a formação cerebral? Afeta a formação cerebral. A criança com 14 dias, ela já sabe se ela vai viver em sofrimento ou não. De acordo com se ela está recebendo carinho, se ela está sendo bem alimentada, se ela está passando frio. O cérebro começa a distinguir isso. E, então, é real que uma criança que cresce num ambiente violento, ela tem mais propensão à violência na vida adulta. Mas por que isso não pode ser usado, por exemplo, para justificar crimes? Porque a própria neurociência mostra que se você mudar o ambiente, você muda também até a formação cerebral. Então, isso não é justificável, né? Tudo aquilo que você passou, viveu de ruim, você mudando o ambiente, você transforma aquilo. Muito bom. Então, isso é importante pra gente, como mãe, como pai, entender isso, né? Que você vai estar ali moldando seus filhos. Eu tenho uma filha que casou não faz um ano ainda. E hoje mesmo eu estava conversando com meu marido, ela tem 21 anos, novinha, né? Mas é uma bênção de Deus. E ela tava dela? Ana Carolina, Carol. E ela estava contando que o marido foi viajar e ela tá lá fazendo uma surpresa, porque ele vai chegar. E ela falou, ai mãe, e ela é bem assim, né? Ela falou assim, mãe, eu acho que eu até vou gravar um vídeo, porque eu vejo tanta gente falando mal de casamento, né? Mas eu não consigo enxergar assim, porque eu vi o teu casamento e o pai tão diferente. Então, eu tenho tanta alegria, tanto prazer de fazer isso aqui. E ela trabalha, né? Ela é uma profissional também. Ela falou, mas vim na hora do almoço correndo para ele chegar à noite e já tá aqui, né? Então, assim, o exemplo que teve em casa, né? E é isso que falta muito hoje em dia, né? Aquela história dos pais, você tem que ler a Bíblia, mas o pai e a mãe mesmo, né? Não leem. E às vezes não é nem porque não lê. Eu lembro quando minha filha era pequena, o meu marido, a igreja era bem do lado da nossa casa, então muitas vezes ele ia pra igreja, ficava lá o dia todo, fazia o devocional lá, preparava a palavra lá, e um dia eu falei pra ele, Fá, eu acho que você devia fazer isso aqui em casa. Muito bom. Porque ela precisa ver você também, lendo a Bíblia, fazendo... Então assim, são pequenas coisas, mas que hoje eu vejo os frutos na vida da minha filha. Não é a perfeição, mas a gente vê os frutos, porque Deus é fiel, né? Acima de tudo, assim. Então a gente tem que fazer a nossa parte sempre. E a gente lançou um livro o ano retrasado, que era Discipulado Começa com Contemplação. E é exatamente isso, assim. E a gente mergulhou nessa questão, né? De tipo, nós somos formados pelo aquilo que a gente contempla, né? Nós somos formados por isso, né? E a Val até deu um exemplo muito legal, que ela falou, ela pegou um tênis assim, é aquele, não sei se você viu aquele Adidas Samba, né? Que eu vi até quando aí ela falou esse assim, gente, eu achava esse tênis feio. Isso. E não sei o que e tal. Mas de tanto ver pessoas que eu gosto, que eu admiro usando, a sua percepção daquilo muda e agora eu fiquei com vontade de ter um e comprar. Então olha que interessante, aquela vontade de ter ela é resultado de contemplação. E isso vale tanto para coisas boas quanto como ruins, né? Então Exato. tem que tomar cuidado com quem segue, o que você tá vendo, porque aquilo vai se tornando uma verdade para você. Você começa a gostar. Até no jornalismo, eu estava falando esses dias até com uma pessoa. Eu me lembro que eu fiz jornalismo na década de 90, né? Faz muitos anos. Mas eu me lembro lá de algumas coisas que a gente aprendeu em relação a isso. Principalmente na época teve um estudo lá sobre novelas, uma discussão na nossa sala. E era sobre como as novelas estavam tratando, na época, casamentos homossexuais, né? E aí nós tivemos uma entrevista com um autor, um diretor de novela. Ele falou assim, olha, o Brasil não está preparado ainda para ver isso numa novela. Mas nós, nessa novela, lá no começo dos anos 90, eu nem lembro que novela que era, nós colocamos um casal homossexual que, assim, as pessoas vão só perceber, mas eles não vão fazer nada. Mas a nossa ideia é daqui 10 anos conseguir o primeiro beijo homossexual numa novela. Então, assim, uma coisa que vai sendo programada, né? Assim, a pessoa vai construindo aquilo. E isso vale para tudo, na nossa casa também, né? Então, se os filhos admirarem mais aquele influenciador lá do que o próprio pai e a mãe, o que aquele influenciador falar é o que vai ser verdade para eles. Porque isso até a neurociência também explica, né? Em relação a você criticar menos quem você admira mais.
Ok. né? Então, assim, a gente precisa conquistar a admiração dos nossos filhos. Os professores até usavam isso para falar de política. Que por que não adianta discutir política? Porque a pessoa Faz muito admira sentido. aquele político. Eu vou achar as coisas boas. É isso. Eles até fizeram uma pesquisa, eu lembro que foi muito legal, eles fizeram uma pesquisa numa igreja lá nos Estados Unidos e colocaram, foi uma pessoa lá fazer palestra que era vamos falar que era um feiticeiro, era algo assim lá, né, bem místico dos Estados Unidos. E a igreja sabia que aquele cara era um feiticeiro. Mas a palestra era sobre saúde, uma palestra escrita. E os neurotransmissores que eles colocaram, né, para fazer essa pesquisa na igreja, todo mundo processou a informação no lado do cérebro crítico. Uau. Né? Todo mundo, assim, processou a informação ali, porque sabia quem ele era. Passaram-se 8 meses, 9 meses, o pastor deu a mesma palestra. Todo mundo o aceitou, todo mundo processou no lado do cérebro da aceitação. Então, falando exatamente para explicar isso, que quando você admira alguém, você conhece aquela pessoa… Seus filtros caem, né? Os filtros caem, né? Então, isso é muito perigoso em relação às redes sociais, principalmente para adolescentes, né? Jovens que admiram tanto pessoas lá que a gente sabe que não merecem tanta admiração assim, né? Então, e que vão conduzir as pessoas para um caminho de perdição, né? Porque daí o que eles falarem vai estar ok. Exatamente. Né? E como isso estando consciente é poderoso, né? Porque você citou, né, do seu marido fazer devocional em casa. Isso. Eu vi uma reflexão, eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim, olha, há uma crítica hoje de que essa geração tem muito menos o valor do trabalho, né? Esse valor do trabalho, do servir, né? De ser um trabalhador. Cada vez essa geração tem menos, né? E aí um dos fatores é a contemplação, porque se você pensar, geralmente nas rotinas de hoje, os filhos só veem os pais descansando. Sim. Entendeu? Então o pai sai de casa, ele trabalha das 8 às 5, ele volta para quê? Vamos ver um filme junto, vamos fazer alguma coisa e tal. Então não há uma contemplação do meu pai trabalhando. Que antes geralmente era na fazenda, era não sei o que, eu tô vendo o trabalho. Filho pequeno já era até levado para ajudava alguma coisa. alguma coisa. Então você tá ali vendo o valor do trabalho na sua frente, né? E agora eu só vejo o valor do entretenimento, né? Sim. Do descanso, do prazer ali, né? E como isso tá nos atrapalhando de formar essa geração agora para isso, né? Mas isso no geral, né? Aí tem até aquele versículo, entra no seu quarto, fecha a porta e busca o seu em secreto. Até eu brinco, né? Com os filhos, pode deixar a porta um pouquinho aberta. É verdade. Pode deixar eles verem. Mas são os desafios, né, da nossa vida moderna, que a gente precisa aprender a lidar com isso, porque não vai diminuir, né? Não vai voltar atrás. Então, precisa aprender. E assim, com isso que a gente está falando, você está falando bastante aqui sobre, né? Você tem muitos exemplos de esposas e mães. Eu lembro que, eu até já contei no podcast em algum momento, mas eu acho que vale repetir. Quando o pessoal do Mundo Cristão me procurou, lá no começo do Dizascope, tinha assim, não sei, uns 2 anos o Dizascope, 3 anos, hoje tem 13, né? Então falou, a gente viu o projeto, tal, eles conheceu meu pai, né? Viu o projeto, tal, manda uma introdução e um capítulo lá para a gente tentar aprovar um livro, né? E assim, na época era tipo assim, cara, no Mundo Cristão era o Gary Chapman, o tal, né? Assim, até eles não estavam com tantos autores nacionais ainda, tal. E aí eu falei, puxa, será, né? Aí eu lembro que eu escrevi a introdução, o primeiro capítulo, mandei e a banca deles lá aprovaram. E aí eu falei, meu Deus, que emoção, né? Assinei o contrato com eles e tal. E eu tinha um tanto de meses lá para escrever, né? E nisso, a Val ficou grávida do Davi, né? Então já tinha a Luísa com 1 aninho, ela ficou grávida do Davi. Davi nasceu, a Luísa tinha 1 ano e 11, né? Então a gente ficou ali tão envolvido com tudo, né? E aí o Davi nasceu, ele tinha um probleminha, uma má formação no intestino, então foram meses assim bem conturbados. E eu lembro que tava acabando o prazo do tempo que eu tinha que escrever aquele livro, né? E aí eu lembro que eu tava um dia dirigindo assim, e meio triste assim, falei, poxa, Senhor, né? Eu tô me sentindo assim infiel a isso que o Senhor me entregou, essa oportunidade, né? Porque é uma grande editora onde você vai poder pegar a mensagem e divulgar bastante. Ampliar, né? Exato. E o Senhor me deu uma mensagem e essa editora aceitou e eu não consigo terminar e entregar para eles para fazer. Então, tô me sentindo infiel. E, cara, eu senti assim, claramente o Espírito Santo falando comigo naquele carro. Tipo, não fica preocupado. Você tá escrevendo outros 2 livros.
E que esses são os livros da sua vida, né? Sim. Chamado Davi e Luísa. E aquilo foi tão forte pra mim, sabe? De tipo, opa, eu tô trocando as prioridades do que realmente é relevante no fim, né? Livro é importante, estamos aqui falando de um livro. Mas o que vocês depositaram na Carol, o que tá escrito no coração dela ali, né? Sim, com certeza. É muito mais poderoso do que o próprio livro. Porque vai ter netos e bisnetos e as gerações vão continuar, né? Então eu acho lindo todas essas histórias porque elas trazem essa perspectiva o tempo inteiro, né? De como aquilo que a gente considera simples é tão poderoso a longo prazo, né? E a gente olha hoje e acha isso aí poderoso. Mas às vezes a pessoa está vivendo isso e não acha que ela está fazendo algo, né? Por quê? Porque a gente tem muita influência externa hoje. As pessoas falando que a mulher tem que ser isso, a mulher tem que fazer aquilo, a mulher tem que ser, né? Eu já vi mulheres que elas ficam constrangidas de falar, não consegui fazer uma faculdade, tô só cuidando dos filhos, né? Então, assim, por causa dessa… Às vezes ela tá muito feliz ali no que ela faz. Mas como fica todo mundo ali falando, ela acaba perdendo a percepção do valor daquilo, né? E até tem um tema que era legal, que você também aborda, que é da comparação, né? A comparação é o ladrão da alegria, né? E o Theodore Roosevelt sempre que diz isso, né? E você cita no livro. E qual que é o perigo, assim, disso, né? Qual é o perigo da comparação? Porque aí hoje nós estamos diante das redes sociais que a gente tem essa oportunidade de comparar o tempo inteiro, né? Eu acho que até, quando eu falei sobre comparação, eu acho até que foi na história de Emma e Moody, né? Porque às vezes você fica aí, você vê um outro casal, né? Ou uma outra pessoa ali, vamos falar de ministério, que é o caso deles. E você acha que você tem que ser daquele jeito para atingir o seu propósito, o seu objetivo, né? E você fica buscando ser aquela outra pessoa. Então, você acaba se tornando infeliz. Porque você fica sempre se comparando, querendo ser melhor, né? Porque você pode se inspirar em alguém, né? Mas você não precisa ser cópia só de Jesus, né? Assim, você não precisa ser cópia de alguém para exercer o seu ministério. Então, assim, se Emma ficasse esperando o dia que ela fosse mais barulhenta para então poder ajudar o marido, ela nunca teria feito. E ele é a mesma coisa, né? E quando eu falo de comparação, eu penso nisso. Mulher, principalmente, se compara muito, né? Você se compara com o que a outra tem, o que a outra ganhou, e você acaba não encontrando a gratidão, o contentamento naquilo que Deus está te dando. Você se perde e não vê o bem que você já tem ali na sua casa. Tem uma feminista que… Na verdade, ela é uma feminista arrependida, Camille Paglia. Hoje ela já tem mais idade, mas ela é bem famosa nos Estados Unidos. E uma vez eu vi uma entrevista dela aqui na revista Veja. Ela foi bem daquele auge do feminismo, na década de 70, nos Estados Unidos. E eu gravei essa frase, porque eu uso bastante. Ela falou que as mulheres feministas da geração dela deram com a cara na parede, né? Com a cara na parede. Por quê? Elas viram que elas correram muito atrás do sucesso, mas agora, na idade dela, já com mais de 70 anos, elas viram que as que são felizes de verdade não são as que construíram grandes carreiras, mas as que construíram grandes famílias. Uau. Então, ela fala isso, né? Porque ela é uma dessas que ficou atrás de carreira, não é casada, não tem filhos, não tem netos, né? E lá na velhice ela percebeu isso. Então, às vezes a mulher fica hoje comparando, né? Tô aqui cuidando dos filhos, a outra tá lá ganhando dinheiro, né? Mas ela tá construindo algo ali que vai ser para a eternidade, né? Então, a gente não pode deixar que os valores de hoje, da nossa modernidade, roubem a nossa eternidade. Né? E você tá colocando esse valor da eternidade, né? E isso é a nossa esperança e nossa base. Agora, até mesmo se alguém hoje está nos ouvindo aqui e ela é uma pessoa ainda que não tem fé e não crê, é só você olhar para o social, né? Nós vamos ficar idosos e nós vamos precisar de cuidado. E a pergunta é: quem estará lá cuidando de nós? Provavelmente de quem nós cuidamos, né? E o amor que nós doamos um dia será doado a nós, né? Porque a impressão que eu tenho é que o idoso vai quase que voltando a ser criança novamente. E agora os filhos se tornam quase que pais dos pais, né? né? Eu tenho um pai idoso, uma mãe idosa. E
E a gente percebe muito isso. Exato. A gente tem que É o entregar cuidado. para ele tudo que eles já fizeram pela gente, né? Assim, E eles ficam desobedientes, igual isso, fica bravo, fica irritado, fala igual a criança, teimoso, não quer obedecer, né? Assim, vai comer exatamente sim. isso. Exatamente assim, né? Então, até se for Se você olhar pro pensar social, racionalmente, exato, pensar racionalmente, você vê que a vida é isso, né? A construção de uma família. Tem um livro, eu preciso até pegar o nome, porque várias vezes eu falo, mas eu não parei pra pegar o nome dele, mas achei genial, que era uma enfermeira que trabalhava com pacientes terminais, né? Então era só realmente aquele tratamento paliativo, né? De que a pessoa tivesse seus últimos meses ali com qualidade. Então tinha essa clínica e ela trabalhava lá só com pacientes terminais. E ela começou a fazer uma pesquisa. E ela escreveu um livro sobre quais eram, se eu não me engano, tipo, os 10 arrependimentos das pessoas. Eu já ouvi falar. Eu não li, mas já ouvi E falar. o número 1 é esse. O número 1 é: eu tinha que ter cuidado melhor da minha família. Né? Ou eu deveria ter construído uma família. Ou era sempre o número 1, né? Porque no fim das contas, não importa o carro, a casa, mas era quem estava lá dentro. Né? E às vezes você acha que vai dar tempo, né? Porque a gente sempre ouve essas frases, aproveita hoje, que você não sabe amanhã, mas ainda assim, dificilmente a pessoa cai na real de que é uma verdade, né? Assim, e aí, o normal é que os mais idosos, né, vão primeiro, mas às vezes não. Então, Às vezes não. A gente tem que viver mesmo todo dia ali entregando o nosso melhor, primeiro para o Senhor, né? E isso se reflete naquilo que está ao nosso redor, porque o cuidar da família, o glorificar a Deus em todas as coisas, né? Eu falo que eu tô na missão de Tito 2 hoje, que eu já passei dos 50, né? E então, assim, a minha alegria é fazer com que as mulheres mais jovens entendam isso, né? Como é maravilhoso você ter um casamento abençoado, cuidar do seu marido, cuidar dos filhos, ainda que o Senhor te dê também outras coisas, certo? Mas para você aprender a priorizar, eu acho que a questão é na motivação e na prioridade, né? Por que você quer construir tanto? É só para ter dinheiro? É só para ser melhor que o outro? É só para ter fama? Porque dificilmente assim, não é porque eu realmente preciso. Tem mulher que precisa, mas muitas é mais por status, né? Por status. Então, e aí perde esse valor de estar ali, né? Ela prefere pagar alguém para cuidar dos filhos, porque criar filho dá trabalho, né? Cuidar de criança dá trabalho. Então, assim, a minha alegria é estar nessa missão, sabe? Assim, de expor isso para as mulheres, do quanto isso é precioso, porque por mais difícil, hoje as pessoas falam muito mal de casamento, né? O que eu estava falando com a minha filha, e a gente também aconselha jovens casais, assim, que ouvem muito, que estão pensando, que vão se casar, né? A gente estava aconselhando um casal de noivos e eles ouvem, o pessoal faz piadinha, né? Você vai ver depois que vocês casaram. Então, assim, a nova geração é bombardeada com isso e a gente precisa. Eu achei muito legal que esse ano o Dizoscope está trazendo, né? Essa força. Eu creio nisso, assim, que Deus usa as mulheres, que eu percebo, assim, na própria Bíblia, em cada novo ciclo do povo de Israel, Deus levantava uma mulher para uma causa importante ali. Então eu creio que Deus usa, que Deus está levantando as mulheres e eu vejo que é um momento da gente, parece que é uma coisa antiga, uma coisa, né, simples falar de casamento, mas é muito importante a gente trazer de volta isso, principalmente para as mulheres, né? Para os homens também, mas a mulher tem esse poder de influência e a gente vê que muita coisa ruim que está acontecendo, infelizmente tem o dedinho das mulheres ali, né? Toda por influenciar mesmo, né? A gente não quer que os homens sejam os bananas, né? Mas assim, a mulher tem muita influência nisso. A mulher que com essas ideologias, né, do nosso mundo atual, acabou infantilizando os homens, tratando como criança. E os homens, muitos também se acomodaram nisso. Então, os homens também têm que se posicionar, têm que se levantar. Mas eu sempre brinco, eu falo assim, como os homens não estão aqui, né, quando eu tô falando pra gente. Exato. Do nosso papel de mulher. Que tem muitas falhas do outro lado e precisam ser. Eu creio que é uma mulher posicionada, bem posicionada, dentro do seu lar, na sociedade, no governo, onde quer que Deus coloque, a mulher tem muito poder para transformar. Poder que vem do alto, né? O empoderamento do Espírito Santo. Eu vi um autor falando interessante desse poder da mulher e da multiplicação, né? E aí ele usa até mesmo esse exemplo do próprio útero, né? Sim. Que é depositado nela uma semente,
o esperma que é invisível, né? De tão pequeno, e depois de 9 meses ela entrega um negócio de 3 quilos. Então é esse poder de multiplicação. E isso é tão real, né? Disso que você estava falando, por exemplo, o marido chegar com ira e ela poder devolver multiplicada essa ira. Ou ela poder pegar uma paz e devolver multiplicada essa paz. Né? Porque a mulher, a auxiliadora é o Ezer, né? A palavra Ezer, que é o socorro de Deus dentro de casa. Então, assim, é um privilégio a mulher ter esse papel, né? Eu sou uma representante do socorro divino dentro da minha casa e em qualquer lugar onde Deus colocar a gente. Foi um atributo dado a nós. Então, a mulher não pode rejeitar isso porque ela quer ser igual ao homem, né? Ela tem que usufruir disso, na verdade. E a gente falou bastante de esposa e mãe, mas quais são algumas histórias, ou uma história, de mulheres que atuaram também fora, e nesses contextos, da maioria das vezes aqui, de que mulheres não tinham tanta força, né, na sociedade? Eu coloco aí a história de Rosa Parks, que ela tem uma grande influência essa história é maravilhosa, em relação, né, ao racismo nos Estados Unidos. Conta um pouco pra galera da história dela. Ela foi aquela mulher que talvez muita gente sempre ouve falar, né? Ela estava num ônibus, ela era uma costureira, e naquela época onde havia segregação racial nos Estados Unidos, 2 homens brancos queriam que ela se levantasse para eles se assentarem. Mas ela diz que o lugar onde ela estava, que era acho que no meio do ônibus, ela não era obrigada a fazer isso, né? Porque tinha tudo isso, né? Na frente eram os brancos, atrás eram os negros e tal. E aí eles chamaram a polícia e ela foi presa. O motorista parou o ônibus e ela foi presa porque não quis dar lugar para 2 homens brancos. Mas bem naquela época, na cidade dela, estava chegando um pregador novo na igreja, que era Luther King. Meu Deus. E aí ele soube da história. Então, assim, foi através da história dela que eles ficaram 1 ano batalhando. Os negros daí não pegaram ônibus, iam a pé para o trabalho, davam carona, fizeram a greve deles lá de ônibus, né? E ela ali, como uma ativista, mas assim, por ser cristã, ela sempre deixou isso muito claro, que é porque ela sempre acreditou na palavra, né? Ela cria na palavra e que Deus fez as pessoas iguais, né? Homens e mulheres, então não poderia haver essa segregação, essa desvalorização do negro, e aí junto com Martin Luther King. Então, ela foi uma das responsáveis até nessa questão, né, ali racial. Então, ela foi um start ali, isso, foi né? um start. Ela teve que depois mudar de cidade, porque as coisas não mudaram de uma hora para outra. O marido perdeu o emprego, né? Tudo isso porque ela daí ganhou uma certa visibilidade. Mas depois, quando ela era mais velha, ela até chegou a trabalhar para o governo dos Estados Unidos. Foi a primeira mulher a receber algumas honrarias nos Estados Unidos. Então, cumpriu ali também o seu papel. Tem também a história de Elizabeth Elliot, que é uma história também que eu amo, que também ficou, na verdade o marido ficou mais conhecido, mas porque ele morreu, que ele era Jim Elliot, que junto com outros missionários foram evangelizar na Amazônia, mas não aqui no Brasil, e foram mortos pelos índios que eles queriam evangelizar. Isso, creio que foi na década de 70. Eram canibais? A gente ouviu, eu também ouvi essa história que era canibal, mas na verdade eles foram mortos com flechas, né? Foram encontrados mortos ali. Mas era uma tribo muito fechada. E depois que ele morreu, ela estava lá com ele, porque ela conheceu ele no seminário, fazendo missões, ela também tinha esse desejo. E eles estavam em 5, com as 5 esposas. Os 5 morreram e as esposas foram embora, mas ela quis ficar. Porque ela falava assim, que ela estava ali para evangelizar, não por causa do marido, mas por causa de um chamado dela também. E ela permaneceu naquela tribo. A família achou que ela estava louca, ela tinha uma filhinha de 2 anos. A família achou que pela perda do marido, ela estava, né, precisava de ajuda. Mas ela ficou, porque eles estavam numa tribo ao lado para tentar entrar, né, nessa. Ela ficou porque ela disse que ela tinha muito trabalho a fazer lá, estava traduzindo a Bíblia, cuidando das pessoas. Ela permaneceu ali durante mais alguns anos. E aí Deus, né, aprove, Deus fez tudo ali ocorrer de uma maneira maravilhosa, que 2 mulheres dessa tribo violenta acabaram fugindo e foram acolhidas por ela nessa outra tribo. E depois, quando elas estavam bem de saúde novamente, elas voltaram para a tribo antiga, contaram, e o cacique ficou impressionado. Puxa, como que a gente matou o marido e a mulher tá aqui e cuidou de vocês, né? E quis conhecê-la. Então, 3 ou 4 anos depois, tem as fotos dela entrando nessa tribo onde o marido dela foi morto.
E ela permaneceu lá por mais alguns anos. Depois, o filho do piloto e uma irmã do piloto que também resolveram voltar a ajudar, moraram lá por muitos anos. E o filho, que na época que o pai morreu tinha 5 anos, até virou uma história muito famosa nos Estados Unidos. Percorreram vários programas de televisão, porque aquela tribo se converteu, mudou de nome, porque o nome era relacionado à violência. Eles acabaram aprendendo a ler a Bíblia, e o cacique e o filho do piloto fizeram uma turnê lá em vários programas de TV para falar do poder do perdão. Meu Deus. Porque ele ficou lá evangelizando também. Então ele tinha matado o pai do menino. E o menino, quando cresceu, vai pra lá em missão. Meu Deus. E porque Elizabeth Elliot permaneceu lá na época também e abriu o caminho para que essa tribo também se evangelizasse. Tá então, vendo? assim, né? Em missões diferentes, né? Rosa Parks, Elizabeth Elliot. E tem a história aí também de Aimee McPherson, que é a fundadora da Igreja Quadrangular, que também teve muitos problemas, mas deixou esse legado, que é uma igreja hoje que tem no mundo inteiro, né? Então, assim, uma mulher que construiu sozinha, entre aspas, aquilo. Então, assim, muitas mulheres que em outras áreas, né, da sociedade, cumpriram ali o seu papel também. Muito bom, meu Deus. Imagina o marido morto e você fica lá para servir e amar aquelas pessoas, né? E como o testemunho é poderoso, né? Sim. Eu vejo que a Bíblia, 66% dela é narrativas, né? São histórias, né? Como há poder em uma história, né? Sim. Como isso, você contando aqui, isso vai aquecendo nosso coração e a gente olhando, né? Poxa, por exemplo, alguém pode estar nos ouvindo aqui, está com dificuldade de perdoar um primo que falou mal e não sei o que. Aí você está falando, assassinaram o marido dela. Eu recebo muitos testemunhos de mulheres que falam assim, que estavam pensando em desistir de alguma coisa, de algum projeto, mas que conheceu aí a história de alguma... Puxa, agora isso me encorajou, né? Fiquei envergonhada. Eu recebo muitos testemunhos assim, até na área de política. Eu conheci uma mulher que ela era candidata, né? E aí ela falou assim, eu não queria mais, mas aí quando eu li, aí eu falei, não, eu tenho que cumprir o meu papel, eu sou uma mulher bíblica, eu quero, né, mostrar, entregar ao mundo aquilo que eu carrego. Então, assim, ativando mesmo mulheres a cumprir esse propósito. E até uma pergunta que eu queria te fazer era, como que você acha que o livro, ele contribui para que as mulheres escrevam suas próprias histórias? Né? Porque aqui são as histórias de mulheres e todas já morreram, né? Mas o bastão tá na nossa mão agora, né? Como que você acha que... A gente até deixou no final de cada capítulo, tem ali um espacinho, eu faço. Inclusive é um livro que ele foi muito usado já também em igrejas, em grupos de mulheres estudando, porque no final eu faço algumas perguntas, né, para reflexão, e escreva a sua história, né? Porque talvez você tá passando por um momento parecido ou já viveu algo parecido, né? E aí, o que essa história te inspira? Então é um livro realmente que ele tem essa função de inspirar, né? Não são mulheres que foram perfeitas, como eu disse, eu fiz questão de mostrar essa vulnerabilidade para que cada leitora perceba que ela também pode cumprir o seu papel, deixar o seu legado, ainda que tudo ao redor esteja muito difícil. Sim. Né? Assim, não precisa ser perfeito para você cumprir o seu chamado. Eu vejo que uma palavra que deve ser muito importante para nós diante do Senhor é fiel, né? Então não vai ser, a pergunta de Deus não vai ser quantas pessoas te seguiam no Instagram, quantos views você teve no YouTube, quantos membros tinha na sua igreja, quantos livros você escreveu. A pergunta dele vai ser, você foi fiel? Exatamente. Até, Douglas, eu até esses dias estava falando pro meu marido, que agora eu tenho um testemunho em relação a isso, porque assim... Eu trabalho com o Instagram, agora que nós estamos agora em Londrina, né, na comunidade Peniel, mas nós somos pastores voluntários lá. Então eu trabalho com o Instagram, a gente tem um ministério itinerante, então eu tenho meus livros. Então o Instagram é uma ferramenta, né? De divulgação, e eu, até como comunicadora, então eu gosto também de trabalhar com isso. E às vezes a gente fica muito atrás de estratégias, né? Do que fazer. E não tá errado você querer estratégia. Mas essa não pode ser a nossa prioridade, né? E esses dias... Eu fiz uma postagem, foi no começo de fevereiro, dia 6 de fevereiro. Uma postagem com um pedido de oração, um país perseguido. Porque as igrejas foram fechadas. Mas um post como eu sempre faço, porque assim, eu tenho a minha rede social, né? Eu coloco coisa minha, coloco coisa pra mulher. E coloco muito também de notícia, porque acho que eu tenho essa veia jornalística, né? Eu gosto eu gosto de opinar nas notícias. Eu falo que ali você não tem perigo de ter fake news, porque eu vou sempre pesquisar antes. E coloquei, assim, um pedido de oração pela igreja. Nunca imaginei que esse post ia viralizar.
E ele teve mais de 2 milhões de visualizações. Meu Deus. Que na minha realidade, né? Eu nem sei como é. Então, sim, até e aí foi muito legal, porque eu pensei assim, gente, mas por que eu não fiz nada relacionado às estratégias que a gente ouve, que eu já ouvi, também aprendi. E aí foi muito legal, porque eu recebi um feedback de uma agência missionária. E olha só, eu não posso falar o nome, né? Porque é um país perseguido. Me agradecendo, porque eles falaram, olha, depois que você fez essa postagem e viralizou, nós recebemos muito contato de pessoas interessadas. E nós temos a convicção de que muitas pessoas realmente oraram. Porque nós estamos com um projeto lá e já faz mais de um ano que faz 40 anos que nesse país não entram missionários brasileiros. E nós estamos com 3 missionários lá há um ano, querendo entrar. Tudo enroscado. E agora, nesse último mês, depois dessa viralização, que a gente crê que está orando, as portas estão se abrindo. Então, assim, eu entendi aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Ele quer. Você tem que se dispor e estar sensível ao que Deus quer, mas não correr atrás, né, do sucesso, das estratégias. Você faz o seu melhor com esse elenco, porque não é uma espera passiva, né? Não. Mas, assim, se a motivação do seu coração está alinhada com a motivação do céu, né? Com aquilo que Deus deseja, é Ele que move. Porque o ponto vai ser, você não pode chegar diante de Deus sem ter escrevido um livro. Isso. Se era para você escrever um livro. Sem multiplicar o seu talento, Aí, né? Só que não adianta você escrever um livro se Deus não mandou. Né? Então, se Deus queria que você alcançasse 1 milhão de pessoas, é bom que você alcance 1 milhão de pessoas. Sim. Porque o Senhor te capacitou para isso. Mas às vezes Deus pediu para você nem ter Instagram. E ser fiel vai ser nem ter Instagram. Então, assim, é entender que com cada um Deus tem uma coisa. E o ponto é, eu quero chegar diante do Senhor. Sendo Sim. fiel. Algumas mulheres vão ver o resultado da história que elas estão escrevendo, mas outras não, né? Tem até uma analogia que eu já vi uma vez falando das grandes catedrais da Europa, que a gente não sabe quem foram os construtores, porque levava 300 anos, 500 anos. Então você não sabe quem foi que começou lá, quem pôs o fundamento, mas a gente admira hoje aquela obra. Então, as mulheres, né, estão ali construindo também uma catedral. Talvez você vai ser a que vai vislumbrar aquilo, mas talvez vai ser só lá no céu, né? Talvez vai ser na eternidade. Então, o importante é você fazer o que você tem que fazer hoje. Elizabeth Elliot, ela fala que uma das coisas que ajudou ela a prosseguir, porque depois ela voltou para os Estados Unidos, casou, o segundo marido também morreu, e ela falava que ela sempre, lá na tribo, e depois quando ela voltou e o segundo marido morreu, ela nunca desistiu e nunca deixou de fazer aquilo que ela tinha que fazer, porque ela não deixava tempo para o sofrimento. Ela falava assim, sempre eu tenho alguma coisa para fazer, então eu tenho que ir fazer. Ela dizia, lá na tribo eu tinha que traduzir uma Bíblia, eu tinha que fazer um parto, eu tinha que limpar alguma coisa. Na minha casa, nos Estados Unidos, eu tinha uma louça para lavar, um pano para passar no chão. Então ela dizia, faça sempre a próxima coisa. Não fique paralisado na sua dor. Faça a próxima coisa. E aí aquele sofrimento você vai ocupando a sua mente, a sua alma, né, com aquilo que você tem que fazer. Então, deixa para o Senhor, né? Você vai dando seus passos e Deus vai. É muito bom. Deus vai trabalhando. Poxa, obrigado, Rosana. Obrigada eu. Tempo abençoado. E aí, para você que tá aqui com a gente, de novo, eu quero colocar o Força Feminilidade, pedir para você, vou deixar o link aqui, ok? Para você pedir o seu. E eu acho que uma coisa muito legal é se você juntasse uma galera para ler, né? Como foi o início do propósito desse livro, né? Você juntar umas mulheres da sua igreja para vocês lerem juntos, eu tenho certeza que o fruto disso vai ser poderosíssimo, tá? Então, eu até vou pedir para a galera deixar um link aqui, para você que quiser pedir uma caixa. Geralmente na caixa vem 20 e aí a gente consegue dar um desconto grande aí para você ler com um grupo aí. Até sobre isso, quem comprar vai ver que a gente tem um endosso da Helena Tanuri, né, que indicou o livro, e da pastora Graziela Teixeira, que é da Zion de Ribeirão Preto. A pastora Grazi, ela fez esse estudo com os grupos de mulheres da igreja dela, né? Então, por isso que até a gente pediu para ela fazer o endosso, porque ela, na época, na primeira edição, ela já fez e as mulheres foram muito abençoadas, ela gostou muito também. A Helena indicou também no curso que ela dá para mulheres, então é um livro que vale a pena e, como eu disse no início, não por causa de mim, né? Por causa das histórias que tem aí. Muito bom. Obrigado. Eu vou deixar o link aqui então para você pedir e que o Senhor continue
usando essa ferramenta para alcançar muitas pessoas. Amém. Obrigado. E Deus abençoe você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, manda para os grupos aí, manda para as pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas por essa mesa aqui de testemunho de todas essas histórias que a gente ouviu. E também curte o vídeo, deixa um comentário aqui para você estar sempre com a gente. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.